Oi, eu sou o Fabiano Lobo, esse é o canal Anatomia de Tudo e essa é uma videoaula sobre prevenção de lesões no yoga. Você pensou que eu ia deixar de falar de yoga aqui no canal? Tava enganado. Então nós vamos iniciar aqui a nossa videoaula sobre prevenção de lesões no yoga. E eu vou falar desses assuntos aqui hoje, nessa aula. Vou falar sobre funções articulares, fundações do corpo e orientação do quadril, compensações, lesões, articulações, noções de equilíbrio muscular, questão de fortalecimento, para prevenir as lesões a gente tem que fortalecer, e algumas noções de até onde a gente pode ir, até onde é seguro, tá? Lembre-se sempre que aqui no canal Anatomia de Tudo você aprende anatomia humana aplicada a várias temáticas diferentes de uma forma simples, prática e facilitada. Então as funções articulares, começando aqui nesse assunto que é tão importante, a gente vai observar que cada articulação precisa ser móvel ou mais rígida, ou mais estável, tá? Começando lá do pé, e o pé que eu falo é as articulações ali entre os ossos do pé, tá? Elas têm que ser estáveis, elas têm que manter uma certa rigidez para a gente ter uma base mais firme. O tornozelo, ele precisa ser móvel para permitir mesmo que a gente faça os movimentos sem compensar com nenhuma outra articulação. E aí você vai notar que vai intercalando, tá? Então o tornozelo precisa de mobilidade. Já o joelho não pode ser móvel. O joelho tem só 2 graus de liberdade e um deles é bem pouquinho, né? Então é praticamente um só. E ele não pode mexer em outros ângulos, em outros planos, tá? Então o joelho tem que ser estável. O quadril tem que ser móvel. Então a articulação do quadril a gente tem que trabalhar essa mobilidade. A região da lombar tem que ser mais estável, mais rígida, tá? A gente tem que ter mais força, mais firmeza ali. A região torácica, que é a parte de cima aqui da coluna, já tem que ser mais móvel. Até o formato das vértebras já foi feito para ser mais móvel em rotação, inclusive. Vou falar um pouquinho sobre o que é mobilidade e estabilidade, tá? A mobilidade, ela é o grau de amplitude obtido de forma ativa através da aplicação de uma força interna em determinada articulação, né? Que é referente à quantidade de movimento que essa articulação possui, que ela é capaz de fazer. Então, é um movimento com amplitude. Se uma articulação é móvel, ela consegue realizar movimentos em maior amplitude, ok? E a estabilidade articular, ela pode ser definida como a habilidade da articulação de retornar ao estado original após sofrer uma perturbação. Ou seja, tem uma força externa ali perturbando aquela articulação e aí ela está se mantendo, tá? Ela está conseguindo voltar ali ao estado original dela. E aí, você está gostando desse vídeo? Se sim, dê uma curtida aí embaixo para ajudar o canal. Inscreva-se e ative as notificações também. Saem vídeos aqui todas as semanas, pelo menos uma vez na semana sai vídeo com assuntos variados e eu também aceito sugestões. Então, se você quiser deixar a sua sugestão ou sua dúvida, é só colocar aí nos comentários. E se você estiver gostando desse conteúdo e quiser se aprofundar, assista até o final que eu tenho um recadinho para você. Então eu posso observar alguns movimentos, eu posso observar a postura e eu posso fazer algum movimento específico. Vou falar um pouquinho sobre cada região, tá? Então os ombros
eles precisam ser móveis, como a gente já viu. Para eu treinar ou avaliar essa mobilidade, eu posso fazer esse movimento aqui de baixo, que é simplesmente levar um braço por cima, levar o outro por baixo, tentar encontrar as mãos. Dessa forma eu vou saber se a minha articulação do ombro está mais móvel, né? Às vezes uma é mais móvel do que a outra, a direita é mais móvel que a esquerda ou vice-versa. A escápula, ela vai ter que se manter firme, rígida. Então, se eu estou fazendo uma postura tipo prancha, Palakasana, por exemplo, ou postura do cachorro olhando para baixo, Adho Mukha Svanasana, se o meu ombro está lá em cima é porque a escápula não tem força, tá? Se eu estou encolhendo muito o ombro, a escápula está fraca, então ela não está conseguindo desenvolver essa estabilidade, tá? E aí o punho, um movimento básico que a gente faz no yoga é observar aqui, ó. Tem muita gente que não consegue chegar até essa posição, então ela pode estar com uma hipomobilidade nos punhos, tá? E através desse movimento aqui, dessa postura, que é uma preparação para Janu Shirshasana, a gente consegue ver se a pessoa tem mobilidade no ombro, porque às vezes ela não consegue deixar os braços pertinho do corpo, às vezes ela tem que abrir um pouco. Então isso também é sinal de falta de mobilidade nos ombros, tá? Membros inferiores, como que eu avalio o meu quadril? Fazendo posturas como essa aqui, né? Baddha Konasana, fazendo posturas, isso aqui no Integral Yoga é chamado de Rock the Baby, tá? Balançar o bebê, embalar o bebê. Então dá para notar se a pessoa tem mobilidade no quadril. Nessa postura aqui também, que é a postura do corredor, tá? A gente consegue notar se a pessoa tem mobilidade no quadril, tanto aqui em extensão quanto em flexão. O joelho precisa ser rígido, precisa ser fixo, então em qualquer postura de agachamento, em qualquer posição, postura do guerreiro, Virabhadrasana, o 1 ou 2, o joelho vai apontar na direção do pé, tá? Então dá para ver se a pessoa tem alguma fraqueza nessa região. E no Guerreiro 3, por exemplo, depois eu vou ter algumas imagens, aí eu comento, dá para a gente ver se a pessoa tem fraqueza também, porque geralmente o joelho vai ficar muito instável, ok? Tornozelo, qualquer postura de agachamento, qualquer postura que você sente nos seus calcanhares, por exemplo, se o seu aluno sentir muito incômodo, é uma questão de falta de mobilidade na articulação do tornozelo. Então, quando a gente fala de quadril, vou dar 2 exemplos aqui, que são posturas de quadril aberto e quadril fechado. Então, em postura de quadril aberto, a gente vai estar fazendo um movimento no plano frontal, como eu já expliquei lá na outra aula. Então, dimensões horizontal e vertical, pernas separadas aproximadamente na distância de alinhamento vertical com os punhos, e o pé de trás está paralelo à parte de trás do tapete. Depois eu vou explicar cada postura, vou dar alguns exemplos, você vai entender melhor isso aqui. Quadril fechado, plano sagital, então o movimento está acontecendo no plano sagital, para frente e para trás, né? Uma perna está para frente, outra perna está para trás, geralmente. Distância de 2/3 ou 3/4 da distância utilizada no quadril aberto. Quadril da perna de trás gira para dentro. Quadril que eu falo agora é a articulação do quadril, tá? Então ela está fazendo uma rotação interna para ajudar a manter os quadris apontando para frente. A pelve, o osso da pelve, ou mais popularmente conhecido como osso da bacia, ele tem que apontar para frente no quadril fechado. Então, se a posição do pé não estiver adequada, vai gerar uma tensão considerável e possível lesão ali no joelho. E o joelho não pode girar. Só para a gente entender, né? Aqui tem uma postura de quadril aberto.
a gente está fazendo uma abdução de quadril, da articulação do quadril. Isso aqui é Virabhadrasana 2, Guerreiro 2, tá? Então quadril aberto e Virabhadrasana 1, quadril fechado. Então aqui o quadril está fechado, a articulação do quadril não está fazendo abdução, tá? Então eu tenho que manter um pouquinho de rotação interna nessa articulação do quadril aqui para manter a integridade aqui do joelho principalmente, tá? Se eu manter em rotação externa, eu posso machucar meu joelho, porque o joelho vai dobrar num ângulo ali que ele não está preparado, ok? Então, uma coisa que é importante a gente falar sobre isso é a questão do Vinyasa Flow, tá? Porque a gente transita de uma postura para outra, mas a gente tem que alinhar o corpo, principalmente os pés, tá? Pés, pernas e quadris. Se a gente não alinhar numa prática de Vinyasa, a gente pode causar tensão e trauma excessivo ali, tá? E pode causar lesões, tá? Alguma lesão induzida ali pela prática do yoga, porque a gente não alinhou passando de uma postura para outra numa prática de flow, ok? E aí a gente sabe que alunos avançados, né, que já conhecem várias posturas, podem criar um Vinyasa com muita facilidade, e isso exige que eles alterem a posição dos pés rapidamente, tá? Para iniciante isso não é adequado, porque os alunos iniciantes são incapazes de negociar essas mudanças abruptas na posição dos pés, tá? Abertura das pernas, orientação dos quadris, requeridos ali por cada postura. Então, só para a gente ter uma ideia, quando você faz um flow, você tem que alinhar os pés, os joelhos, os quadris, para passar de uma postura para outra, tá? Então, quanto ao equilíbrio muscular, para a gente estabilizar as articulações, os músculos que estão ali próximos, eles devem ser trabalhados. A gente tem que desenvolver força nesses músculos. Se o músculo agonista é muito mais forte que o antagonista, ele pode gerar um desequilíbrio e compensação lá naquela articulação em questão, tá? E isso pode levar ao desenvolvimento de lesões. Então, se você não lembra o que é agonista e antagonista, volta lá na aula sobre cinesiologia, que eu explico direitinho isso aí, ok? E aí, no treinamento com pesos é muito mais fácil equilibrar essas forças. Agora, no caso do Hatha Yoga ou de qualquer linhagem de yoga, o interessante é descobrir quais os músculos são trabalhados em cada asana, tá? E preparar a sua aula e a sua prática pessoal respeitando esses números. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui tem as articulações, as ações musculares daquela articulação e a relação de força, de equilíbrio de força que a gente deve observar. Por exemplo, o joelho. Vou dar um exemplo aqui, né? Extensão e flexão. A gente tem que... quem faz extensão de joelho é o quadríceps, tá? O músculo da coxa. Quem faz flexão são os isquiotibiais, os músculos posteriores da coxa, tá? Então, a gente tem que ter pelo menos uma relação de 3/2 de força nos músculos que fazem extensão e nos músculos que fazem flexão. Só para a gente ilustrar direitinho isso aqui, por exemplo, essas posturas aqui trabalham força no quadríceps, tá? Porque, por exemplo, aqui, ó, eu estou segurando em isometria, tá? Mas na hora de sair da postura eu estou fazendo uma contração concêntrica do quadríceps. Então aqui é quadríceps, aqui é quadríceps, aqui também. Aqui o quadríceps está em uma contração excêntrica, tá? Aqui também quadríceps. Então, para cada 3 asanas desses aqui que eu fizer, eu tenho que fazer 2 asanas ou 2 posturas dessas aqui. Por quê? Porque aqui numa ponte, num chakrasana ou urdhva dhanurasana, trabalhando força em toda a região posterior do corpo. Mas eu estou focando aqui, ó,
posteriores de coxa. Aqui no Setubandha Sarvangasana, ou aqui também, estou trabalhando força aqui, ó, nos posteriores, tá? No Purvottanasana aqui também, na postura da mesa também, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem que trabalhar esse equilíbrio de 3x2 para joelho. E em todas as posturas que exigem movimentos da coluna, é interessante, principalmente, a gente pensar aqui na extensão axial, tá? Primeiro, posturas para frente, elas são provenientes de flexão de quadril, então a coluna lombar vai ficar estável e a gente vai realizar um movimento lá no quadril, como eu já comentei lá atrás. E sempre antes de se dobrar para frente, para trás ou para os lados, você pode alongar para cima, fazer um movimento de extensão axial. Então aqui, ó, eu estou relaxado, um monte de músculo aqui está solto, depois eu vou fazer uma extensão axial, eu vou contrair esses músculos e alongar meu tronco para cima. Cuidado para não aumentar a curvatura lombar, tá? É para o alto, é para cima. Então sempre que for fazer alguma postura de torção, inclinação lateral ou flexão, extensão, fazer extensão axial. Isso vai ajudar a aumentar a amplitude de movimento e proteger a coluna de lesões, ok? Então, se você quiser adquirir o acesso a todos os vídeos, você pode entrar no link da descrição desse vídeo. Você vai ter acesso aqui às videoaulas da primeira semana da Anatomia Humana aplicada ao Yoga, que eu fiz no meio de 2020. A gente tem aqui aulas sobre músculos e fáscias, coluna vertebral e yoga, cinesiologia e yoga. A gente tem 3 lives no YouTube que eu fiz, né, sobre por que é importante estudar anatomia humana se eu sou instrutor de yoga, como aplicar o conhecimento de anatomia humana nas aulas de yoga e como lidar com dores nas aulas de yoga. E a gente tem aqui mais várias aulas bônus, inclusive essa aula de prevenção de lesões em breve vai estar lá, que é a última que eu prometi que ia gravar. Então tem uma aula aqui sobre o sistema esquelético, tá? Tem 2 aulas sobre fáscias, trilhos anatômicos e liberação miofascial. Tem uma aula sobre o sistema articular, sobre as articulações, que é inclusive importante você entender para assistir a aula de prevenção de lesões, tá? Então, isso aqui tudo com acesso vitalício, tá? Você vai ter acesso para sempre a essas aulas. Aqui na área de membros, você pode fazer os comentários, você pode observar aqui, você pode deixar suas dúvidas e eu vou estar sempre lá respondendo cada mensagem, respondendo cada dúvida. Então, se você tem interesse, clique no link da descrição desse vídeo e adquira o seu acesso a essas várias aulas ali, tá? São aproximadamente aqui umas 20 horas de aula para você entender mais sobre anatomia humana e yoga, anatomia humana em geral e aplicação no yoga, ok?